E se eu te dissesse que aquilo que você chama de amor pode ser apenas uma armadilha cuidadosamente montada pelo seu algoz? E se o rosto que você acaricia em silêncio for, na verdade, a máscara de um predador emocional? Carl Jung não via o narcisista como um inimigo comum, mas como uma sombra viva, moldada pelas feridas não curadas da alma. Uma criatura que manipula não apenas palavras, mas arquétipos profundos, invadindo o seu inconsciente e escravizando sua essência sem que você sequer perceba. A pergunta que te trago não é se você foi manipulado. A pergunta é: até onde você deixou isso acontecer sem saber? Talvez você ache que o narcisista se alimenta apenas de elogios, de vaidade, de controle. Mas Jung nos alertou. É no espelho da nossa fragilidade que o narcisista bebe sua força. Ele não te domina, com gritos, mas com silêncios cirurgicamente calculados. Ele não te prende com correntes, mas com ilusões cuidadosamente forjadas. E você aceitou cada uma delas. Por quê? Qual trauma não resolvido em você permitiu essa invasão? Qual parte da sua psique foi sequestrada e agora clama em desespero por uma chave que a liberte? Esses golpes mentais não são truques baratos. São feridas simbólicas, abertas no coração da consciência. Jung dizia que quem olha para fora sonha, mas quem olha para dentro desperta. E quem desperta vê. Vê o jogo, vê o disfarce, vê a dança oculta entre o algoz e a vítima. Mas atenção, ao ver, você não volta mais a dormir. Ao enxergar o mecanismo, você deixa de ser marionete. E quando o narcisista percebe que seus fios foram cortados, ele não recua, ele rasteja. Mas será que você está pronto para ver o que sempre esteve diante dos seus olhos, escondido, sob o véu da carência, do desejo de ser amado, da esperança de que ele ou ela um dia mude? A verdade não é gentil, ela não conforta, ela rasga. E esses golpes mentais, essas armas ocultas que você está prestes a descobrir, não apenas expõem o narcisista, elas o despem diante de si mesmo. E quando isso acontece, ele quebra. E quando ele quebra, você se levanta. Este vídeo não é um tutorial, é um rito de passagem, um mergulho brutal no submundo psíquico onde as máscaras caem, as sombras se revelam e o poder retorna para quem nunca deveria tê-lo perdido. Não avance por curiosidade, avance por urgência, porque existe um momento, um único instante em que o controle muda de mãos. E se você continuar assistindo, esse momento pode ser agora. Às vezes, não é o grito que marca, mas o silêncio. Um silêncio que se estende como uma névoa, cobrindo lentamente sua vontade, sua voz, sua própria noção de merecimento. Você já sentiu isso? Aquela sensação de estar cercado por palavras não ditas, olhares frios e gestos calculados que te reduzem a quase nada. E mesmo assim você permanece? Carl Jung nos ensinou que aquilo que resistimos internamente não desaparece, apenas encontra outras formas de se manifestar. E o narcisista, essa figura envolta em charme e manipulação, é muitas vezes o reflexo sombrio do que você ainda não curou dentro de si. Ele não entra pela porta da raiva, mas pelo vão da carência. Ele se molda às suas necessidades como um espelho falso, refletindo aquilo que você mais deseja ser, apenas para te prender naquilo que você mais teme sentir. E o mais perverso: você acredita que está sendo amado, quando na verdade está sendo devorado, e mesmo quando percebe, já é tarde demais. Ou será que ainda dá tempo? Porque você ainda acha que consegue salvá-lo, quando nem sequer consegue se resgatar do afogamento emocional em que foi lançado? A mente de um narcisista não é impulsiva, é estratégica. Cada elogio é uma isca, cada gesto é um código, cada ausência é um veneno diluído em doses suaves. E quando você se acostuma ao vazio, ele vence. Mas o que Jung nos revela é algo ainda mais inquietante.
Esse jogo só se sustenta enquanto a sua sombra permanecer inconsciente. A partir do momento em que você enxerga, de verdade, o ciclo, ele perde o domínio. Não porque você grita mais alto, mas porque você silencia por inteiro. Porque deixa de reagir e começa a observar. O primeiro golpe não é contra o outro, é contra a sua ilusão. Aquele pequeno auto-engano que você alimenta todos os dias ao acreditar que o outro mudará, que ele vai te ver, te entender, te amar como você merece. Mas ele não vai. E não porque é incapaz, mas porque para o narcisista, empatia é uma língua estrangeira. Ele pode imitá-la, mas jamais senti-la. E cada vez que você ignora esse fato, algo dentro de você sangra. E esse sangue alimenta o monstro. Você já se perguntou por que o narcisista escolheu você? Não foi ao acaso. Ele sentiu. Sentiu o seu vazio, a sua fome afetiva, a sua esperança desesperada por conexão. Ele não seduziu apenas sua mente, ele seduziu sua ferida. E é aí que a transformação começa. Quando você tem coragem de olhar para essa ferida sem fugir, sem explicar, sem justificar. Quando você entende que aquilo que você chama de amor talvez tenha sido só uma forma sofisticada de aprisionamento emocional. O verdadeiro poder não está em humilhar o narcisista, está em cortar os fios invisíveis que ainda te ligam a ele. E esses fios não são feitos de palavras, são feitos de emoções não processadas, de necessidades não reconhecidas, de histórias antigas que você nunca terminou de contar para si mesmo. Jung dizia que tudo aquilo que não enfrentamos por dentro nos confrontará por fora. E talvez o narcisista seja isso. O confronto final de uma parte de você que implora por cura. E o que acontece quando você finalmente recusa o jogo? Quando não reage ao desprezo? Quando não suplica por amor? Quando não tenta mais ser visto? O narcisista se perde. Ele se desequilibra, porque a única forma de ele existir é através do seu espelho. E se o espelho quebra, tudo o que ele vê é o próprio vazio. E o vazio assusta. Porque por trás da máscara de superioridade existe apenas um ego fraturado, faminto por controle e aterrorizado pelo abandono. Você não precisa se vingar, precisa se libertar. E a libertação não vem com gritos, mas com a lucidez brutal que só o autoconhecimento pode trazer. Quando você entende a raiz da sua submissão, quando você reconhece o padrão que se repete, quando você para de culpar e começa a se escutar, algo se move dentro, algo rompe, e não há nada mais assustador para o narcisista do que alguém que já não se deixa manipular, nem pelo medo, nem pelo amor. Talvez agora você esteja sentindo essa inquietação no peito, como se cada palavra aqui estivesse cutucando memórias que você tentou esquecer. Mas são elas que guardam a chave. Não temas a dor, tema permanecer preso a ela. Não fuja do espelho, encare-o, porque neste momento, neste exato instante, algo dentro de você está despertando. E uma vez desperto, você nunca mais voltará a dormir. O que você vai descobrir nos próximos minutos não é um manual de manipulação reversa. É um mergulho nas entranhas da sua alma. E se tiver coragem de continuar, verá que o mais perigoso não é o narcisista. É o que você ainda não conhece sobre si mesmo. Há um momento em que o silêncio deixa de ser ausência e se transforma em linguagem. É quando você percebe que aquilo que não foi dito também feriu. Que o que ficou suspenso no ar, as pausas, os olhares desviados, os toques evitados, todos eles falaram mais alto que qualquer grito. Carl Jung dizia que aquilo que é reprimido não morre, apenas se torna destino. E o segundo golpe mental começa exatamente aí, quando você para de fugir do vazio e passa a escutá-lo. Não com os ouvidos, mas com a alma, porque o narcisista domina
pela ausência, não pela presença. Ele some para que você mendigue atenção. Ele silencia para que você implore por palavras. E nessa dança perversa de sumiços e reaparições, ele se torna centro e você periferia. O segundo golpe é invisível porque não vem de fora. Ele nasce quando você percebe que a maior prisão é aquela que foi instalada dentro de você, lentamente, gota a gota, elogio por elogio, crítica por crítica, ausência por ausência. E a armadilha se fecha quando você começa a duvidar da sua própria realidade. Será que foi isso mesmo que ele quis dizer? Será que eu estou exagerando? Será que a culpa é minha? E é aí que o narcisista triunfa, quando você começa a se questionar mais do que questiona a ele. Quando sua bússola interna começa a girar sem norte. Quando sua intuição grita, mas você a cala, porque está viciado na dopamina do talvez. Esse é o golpe mais sutil, mais elegante, mais devastador. O colapso da sua percepção. E o mais assustador, ele é gradual. Ele não invade, ele seduz, ele te faz duvidar de si mesma usando o próprio afeto como veneno. Um "eu te amo", dito logo depois de um desprezo. Um "foi só brincadeira", dito logo após uma humilhação. E você ri, porque não quer parecer dramática, porque tem medo de parecer frágil, porque no fundo ainda tem esperança. Mas essa esperança é o que o mantém forte. E você, fraca. Carl Jung nos alertava: tudo aquilo que é inconsciente em nós será vivido como destino. E quando você se cala diante da manipulação, você reforça o roteiro, você se torna cúmplice, não por maldade, mas por sobrevivência emocional. E o narcisista sabe disso. Ele te observa com olhos treinados. Ele sabe quando você está prestes a quebrar. E é exatamente aí que ele oferece o alívio. Um carinho, uma mensagem, uma promessa vaga. E você respira aliviada, achando que agora vai. Mas não vai, porque nunca foi sobre amor. Foi sobre controle. O segundo golpe, embora disfarçado de cuidado, é um corte cirúrgico na sua identidade. Você começa a se moldar para evitar conflitos. Diminui sua luz para não incomodar. Filtra suas emoções para não soar exagerada. E aos poucos vai desaparecendo de si mesma. E o mais cruel, você se culpa por isso, porque acha que amar demais é o problema. Mas o problema nunca foi o amor. Foi a falta de reciprocidade. Foi amar sozinha, foi doar-se inteira a quem nunca te entregou nem metade. E nesse desequilíbrio, você vai se esquecendo de quem era antes de tudo isso começar. O narcisista não quer que você o enfrente. Ele quer que você se dissolva. E o segundo golpe funciona exatamente assim, fazendo você duvidar da sua verdade até que ela desapareça. Você não briga mais, não contesta mais, não exige mais. Você apenas se adapta. E nessa adaptação, você morre. Não de uma vez, mas aos poucos. Um pedaço de cada vez, um riso a menos, um sonho adiado, uma lágrima escondida, uma vontade reprimida. E quando percebe, você já não é você. E mesmo assim, continua tentando ser suficiente para alguém que nunca soube reconhecer o que você é. Jung nos dizia que o processo de individuação é um retorno ao centro. Uma jornada onde você resgata as partes perdidas de si mesma e as reintegra. E esse segundo golpe, por mais cruel que seja, é também o convite para esse retorno. Porque quando você finalmente reconhece que perdeu a si mesma, nasce a chance de se reencontrar. Mas isso exige coragem, exige luto, exige abandonar a ilusão de que ele vai mudar, de que ele vai acordar um dia e perceber o quanto você vale. Não vai, porque ele não tem olhos para o que é real, só para o que pode controlar. E é nesse ponto da jornada que muitas desistem. Porque olhar para si dói.
porque aceitar que viveu uma mentira machuca, porque entender que se apagou por alguém que nunca mereceu sua luz é quase insuportável. Mas é justamente nesse ponto de ruptura que a transformação começa. Quando você para de correr atrás, quando você para de justificar, quando você finalmente se senta consigo e diz: chega, esse é o início. O momento em que o narcisista deixa de ser um poder externo e se revela como um reflexo interno que você está pronta para confrontar. Você sente isso agora? Uma pressão no peito, uma raiva silenciosa, uma vontade de gritar. Não para ele, mas para si, porque essa é a voz que ficou abafada por tempo demais. O segundo golpe psicológico não é apenas sobre ele te fazer duvidar de quem você é. É sobre você permitir inconscientemente que isso acontecesse. Mas agora você está vendo. E quando você vê, algo muda, não fora, mas dentro. Uma semente germina, um olhar se firma, uma nova mulher começa a nascer, feita de lucidez, de dor que virou força, de silêncio que virou decisão. E talvez seja essa a pior humilhação para o narcisista. Perceber que perdeu o poder não porque você o enfrentou, mas porque você o transcendeu. Você não quer mais provar nada. Você não quer mais salvar ninguém. Você apenas quer voltar para casa, para si, para aquela que você era antes de tudo isso, e para aquela que você ainda pode ser, se tiver coragem de continuar. Porque a jornada não termina aqui. Ela apenas começou. Você já se perguntou por que, mesmo enxergando o que ele é, você ainda não foi embora? Já percebeu que o perigo não está mais no que o narcisista faz, mas no que ele fez você acreditar? Sobre si mesma, Carl Jung dizia que nada é mais aterrorizante do que confrontar a si próprio. Porque é aí que mora a dor mais honesta. E o terceiro golpe mental acontece quando você se dá conta de que a prisão não está mais na atitude do outro, mas nos muros emocionais que você construiu ao redor da sua própria verdade para sobreviver a ele. O terceiro golpe é devastador, porque expõe o vício. Sim, o vício. Não em uma substância, mas em uma dinâmica. O narcisista te treina emocionalmente como se você fosse um experimento psíquico, criando um ciclo de reforço intermitente entre o castigo e a recompensa. Quando ele te fere, você sofre. Quando ele reaparece com migalhas de afeto, você se sente viva de novo. E assim, sua alma aprende a confundir dor com amor. E quando você menos percebe, você está completamente viciada no que te destrói. E essa é a lógica secreta do terceiro golpe. Fazer você amar a própria prisão. Ninguém se vicia no outro sem antes ter se perdido de si. E isso é brutal de reconhecer, porque significa que, em algum ponto da sua história, você aceitou. Migalhas porque acreditou que era tudo o que merecia. Jung nos lembra que as feridas não curadas se repetem como padrões. E se você não se sentir digna de um amor inteiro, vai se agarrar desesperadamente à ilusão de um amor quebrado. Vai querer consertar o outro como um reflexo de querer se encurar. Vai tentar ser suficiente para ele, na esperança inconsciente de finalmente ser suficiente para si mesma. E o narcisista sente isso. Ele não te escolheu por acaso. Ele identificou em segundos o espaço exato por onde entraria. Ele viu a rachadura, sentiu a fome afetiva e ofereceu exatamente o que você sonhava, apenas para depois arrancar com crueldade cada pedaço. Esse ciclo de tensão e alívio, de dor e recompensa, é o que te prende. E o terceiro golpe se consolida quando você para de ver o ciclo como um jogo externo e começa a notar que ele está enraizado em você. Que o buraco que dói não é causado só pelo outro, mas por tudo aquilo que você calou por anos. Você já sentiu prazer em ser notada por ele mesmo depois de ter sido ignorada por dias? Já percebeu como seu corpo responde com ansiedade quando o telefone vibra, mesmo sabendo que é ele e que depois virá mais dor?
Isso não é amor. Isso é condicionamento. Isso é trauma moldando o comportamento. É sua mente tentando desesperadamente tornar previsível o imprevisível. É o ego tentando manter vivo um vínculo tóxico, porque teme o vazio de ficar só. Mas esse só é o início da sua liberdade. E é justamente isso que o terceiro golpe impede, a capacidade de ficar consigo sem fugir. Este é o golpe mais cruel, porque ele parece íntimo, quase espiritual. Ele confunde destino com punição. Ele te faz acreditar que essa relação foi enviada para te ensinar algo, e talvez tenha sido, mas não para que você continue nela, e sim para que você a transcenda. Jung chamava isso de confronto com a sombra, a etapa onde você não foge mais da dor, mas a encara de frente e pergunta a ela o que precisa ser compreendido. E o que você precisa compreender agora é que nenhum amor verdadeiro exige a sua autodestruição como prova. Quantas vezes você já ensaiou a saída? Quantas vezes prometeu que seria a última vez? E por que volta? Por que ainda espera? Talvez porque no fundo exista uma criança dentro de você que ainda acredita que o amor precisa doer, que quem te fere, no fim das contas, também te ama. Mas Carl Jung dizia que somos todos filhos de nossas experiências não integradas. E essa criança, que um dia precisou aceitar pouco para sobreviver, agora precisa ser acolhida por você. Porque só você pode dizer a ela que não é mais necessário se curvar para ser amada. Você se lembra de quem você era antes de ele te fazer acreditar que você era difícil, intensa, exagerada? Se lembra da sua voz, do seu brilho, dos seus limites? Eles ainda estão aí. Eles não morreram. Apenas foram silenciados. O terceiro golpe do narcisista é justamente esse: fazer com que você confunda sua essência com os danos que ele causou. Mas você não é a dor. Você é quem sobreviveu a ela. Você é quem, mesmo ferida, continua procurando sentido. E esse é o começo da sua cura. O instante exato em que você reconhece que não precisa mais se convencer de que é amada, para se permitir ir embora. E quando você vai embora, emocionalmente, energeticamente, internamente, o narcisista sente. Ele não sente sua ausência como perda, ele sente como ameaça, porque quando você se cura, ele perde, não a relação, mas o domínio, o controle, a fonte de validação. E aos olhos de Carl Jung, esse é o ponto onde o ego doentio começa a se desfazer, porque sem plateia, o ator entra em colapso. E talvez essa seja a verdadeira humilhação que o narcisista jamais suportará: ser ignorado por quem ele treinou para adorar suas migalhas. Então agora respire, sinta. Não fuja desse incômodo que te aperta o peito, essa mistura de raiva, culpa, tristeza e lucidez. Essa confusão é o início do despertar. O terceiro golpe não será mais eficaz se você se permitir lembrar quem você é. E mais ainda, se você tiver a coragem de se amar onde o outro te desamou. A força que você está buscando não está fora, está aí, no silêncio entre uma lágrima e outra, no espaço onde o ciclo se quebra, no momento exato em que você diz: isso não me representa mais, e então o feitiço se desfaz. Você já parou para pensar em quantas vezes se calou só para manter a paz? Quantas vezes engoliu palavras, sufocou lágrimas, riu de piadas que te machucavam só para evitar ser chamada de dramática, louca, difícil? Carl Jung dizia que tudo o que reprimimos não desaparece, apenas se esconde nos corredores escuros da alma, e lá se alimenta. O quarto golpe psicológico acontece exatamente nesse ponto, quando você começa a se moldar para caber na fantasia de outro. E nesse processo vai morrendo por dentro sem deixar rastro. Este é o golpe da autoanulação, da lenta extinção do seu eu para manter vivo um nós que nunca existiu de verdade. É sutil, quase imperceptível no começo. Você
Cede uma vez, depois outra, abre mão de uma opinião, de um espaço, de um sonho. Você se adapta para ser aceita, se recalibra para não incomodar. E pouco a pouco vai desaparecendo. Até que um dia acorda e não se reconhece mais no espelho. A mulher que você era sumiu. Aqui restou vive em função do outro, esperando migalhas de validação, vivendo à sombra da próxima explosão ou do próximo alívio. Este é o quarto golpe, transformar a vítima em uma sombra de si, enquanto o narcisista se alimenta da luz que ela mesma esqueceu que tinha. E o mais cruel é que isso parece amor, parece entrega, parece maturidade. Você se convence de que amar é ceder, compreender, aguentar, e ele reforça essa ideia. Diz que você é melhor porque é paciente, porque entende ele como ninguém, porque só você consegue lidar com seus traumas. Mas não se engane. Ele não te admira por isso. Ele te explora por isso, porque sabe que quanto mais você se anula, mais ele reina. E quanto mais você se adapta, mais ele molda o mundo ao redor da própria distorção. Carl Jung dizia que onde o amor impera, não há desejo de poder. E onde o poder predomina, falta o amor. O quarto golpe é a normalização do desequilíbrio. É o momento em que você para de perceber que está em um campo de guerra emocional e começa a chamá-lo de rotina. Você se acostuma com o caos, cria justificativas para o abuso, acredita que, se suportar só mais um pouco, tudo vai melhorar. Mas não melhora, porque não se trata de fase. Trata-se de um sistema psicológico onde um se alimenta da destruição do outro, e você foi convencida a aceitar isso como afeto. Há um ponto em que o silêncio começa a gritar por dentro, onde o corpo começa a adoecer, onde o sono vira fuga, o apetite desaparece, o coração vive em estado de alerta. O corpo começa a denunciar o que a mente ainda insiste em esconder, que você está em guerra com sua verdade, que está sobrevivendo com uma máscara de equilíbrio, mas por dentro está gritando. E o quarto golpe te impede de escutar esse grito, porque te condiciona a colocar sempre o outro em primeiro lugar, a cuidar dele, a compreender seus surtos, a perdoar sua frieza. E onde você fica nessa equação? Você já reparou que mesmo se desdobrando ele nunca está satisfeito? Nunca é suficiente, sempre falta algo. E mesmo quando você dá o seu máximo, ele finge não ver. Isso não é por acaso. É tática, porque se ele reconhece seu valor, ele perde o controle. Então ele te diminui, te compara, te esvazia, e você, sem perceber, se acostuma a viver em dívida. Dívida afetiva, dívida emocional, dívida de amor. Como se estivesse sempre devendo algo a alguém que, na verdade, nunca te ofereceu nada de inteiro. E quando por um instante você tenta se resgatar, quando tenta dizer não, impor um limite, cuidar de si, ele reage com raiva, com desprezo, com silêncio punitivo. Porque o narcisista não quer uma parceira, quer uma extensão de si. E o quarto golpe funciona assim, dissolvendo a sua identidade para que só sobre espaço para o mundo dele. E você se pergunta, como cheguei até aqui? A resposta está nas pequenas mortes emocionais que você permitiu ao longo do caminho, sempre achando que amar era suportar. Mas Jung nos ensinou que amar começa com o amor próprio, e o que você viveu foi o oposto disso. É nesse ponto da jornada que algo começa a mudar. A dor já não é mais surda, ela pulsa. A lucidez começa a atravessar os véus. Você começa a lembrar da mulher que um dia sonhou, que tinha desejos, vontades, planos, e ela ainda está aí, escondida, esquecida, mas viva. E é por ela que você precisa continuar, porque o quarto golpe não é o fim, é o limite. É o ponto em que você olha para trás e percebe que, se continuar, não sobrará nada. E é aqui que você tem a chance de dizer basta com o corpo inteiro,
com a alma sangrando, mas com os olhos abertos. Jung dizia que a individuação, o verdadeiro processo de cura, começa quando você deixa de querer ser amada a qualquer custo e passa a se amar mesmo que ninguém mais o faça. Esse é o antídoto para o quarto golpe. A reconexão com o seu centro, com sua voz, com seu próprio rosto. Porque o narcisista não sobrevive quando você se torna inteira. Ele não suporta o som da sua autenticidade, o brilho da sua presença, a firmeza dos seus limites. Ele precisa que você duvide de si para continuar no controle. E quando você acredita em si, ele desmorona. E talvez essa seja a verdadeira virada. Não uma vingança, mas uma revelação. A de que você não foi fraca, foi forte por tempo demais. Que o seu erro não foi amar, mas esquecer de incluir a si mesma nesse amor. E agora, você tem nas mãos o poder mais perigoso para um narcisista, o da autonomia emocional. O quarto golpe tentou te apagar, mas, sem saber, despertou a parte mais poderosa de quem você é. E se você continuar, mesmo ferida, mesmo tremendo, vai ver com seus próprios olhos o que acontece quando uma mulher que foi silenciada decide falar. Existe um ponto em que o corpo treme, mas a alma se levanta. Um ponto em que a dor, em vez de paralisar, começa a apontar o caminho. É aqui que entra o quinto golpe mental psicológico, talvez o mais perverso de todos, porque ele finge ser libertação, mas é uma armadilha ainda mais profunda. Carl Jung alertava que quanto mais iluminamos a consciência, mais a sombra tenta sobreviver. E este golpe é a última tentativa do narcisista de manter você presa, fazendo parecer que ele mudou, que se arrependeu, que agora entende tudo. É a simulação do despertar, a performance da redenção. E você, que tanto esperou esse momento, vacila, porque quer acreditar. Esse quinto golpe é cruel, porque encena a reparação. Ele volta como o homem sensível, ferido, trabalhado. Diz que está em terapia, que finalmente viu o que te fez, que nunca amou ninguém como amou você. E usa tudo o que aprendeu com você, sim, com você, para te manipular melhor. Ele fala em termos psicológicos, repete frases que você usava, finge escutar, e pela primeira vez em muito tempo você se sente ouvida. Mas não se engane, isso não é escuta, é estratégia. O narcisista, quando percebe que te perdeu, tenta te reconquistar com as mesmas armas emocionais que usou para te destruir. Só que agora, maquiadas de evolução. Esse é o golpe mais sofisticado porque ele não grita, ele sussurra, ele não diminui, ele elogia, ele não se impõe, ele propõe. E quando você baixa a guarda, ele entra de novo. Só que desta vez, não pela carência, mas pela esperança. A esperança de que talvez agora o amor que você deu volte. De que talvez agora tudo faça sentido, mas não faz. Porque o narcisista não busca amor, ele busca domínio. E esse quinto golpe é a prova disso. Ele se disfarça de cura para manter o ciclo vivo, como um veneno em cápsula dourada. Carl Jung dizia que o ser humano prefere viver com uma mentira confortável a encarar uma verdade dolorosa. E esse é o risco do quinto golpe. Ele oferece conforto, um alívio imediato, um sopro de talvez agora vai. Mas por dentro é o mesmo abismo, a mesma lógica, a mesma dança de controle, manipulação e esvaziamento emocional. A diferença, agora ele veste uma máscara de consciência. E é exatamente isso que torna tudo mais perigoso, porque agora você acha que está segura, que finalmente estão no mesmo nível, que ele mudou. Mas não mudou, ele apenas refinou o jogo. E o mais destrutivo, você começa a duvidar da sua própria evolução. Começa a pensar que estava exagerando antes, que talvez tenha interpretado mal, que talvez o problema tenha sido a comunicação. O quinto golpe funciona assim.
Ele não nega o que aconteceu. Ele o reinterpreta de forma que você passe a questionar a própria sanidade. Ele diz que sim, errou, mas você também. Que sim, exagerou, mas você provocou. E nesse discurso de responsabilidade compartilhada, ele dilui a culpa e se reposiciona como vítima. E você, mais uma vez, se torna a vilã da história que ele mesmo escreveu. Esse é o momento em que você precisa estar mais forte, mais lúcida, porque ele vai usar tudo contra você. Vai citar Jung, vai falar de sombra, de inconsciente, de arquétipos, vai dizer que vocês estão vivendo uma jornada espiritual juntos, e você, que é sensível, que busca sentido, que acredita na profundidade da vida, pode ser seduzida. Mas Jung também dizia que há uma diferença entre integração e fusão. Integrar é assumir a sombra e curá-la. Fundir-se com a sombra é desaparecer. E o que o narcisista quer é exatamente isso. Que você se perca no caos dele, achando que está ajudando a curar. Você não precisa salvar ninguém. Esse é o erro. Você não está aqui para redimir o outro com seu amor. Não é sua responsabilidade consertar a dor que ele recusa enfrentar sozinho. O quinto golpe quer que você acredite que sim, que é sua missão, seu destino, seu karma, mas não é. Sua missão é voltar para si, é curar suas feridas, é romper o ciclo que te faz voltar sempre para o mesmo lugar, esperando um final diferente. E esse final só começa quando você decide, com todo o coração, não se iludir mais com a ideia de que ele pode te oferecer o que nunca teve dentro de si. Há uma ferida ancestral em querer ser escolhida por quem não sabe escolher. E o quinto golpe mexe exatamente aí. Porque quando ele volta com flores e promessas, é essa criança dentro de você que se comove, que diz, talvez agora ele me veja. Mas ele não vê, porque para ver alguém é preciso ver a si mesmo primeiro, e o narcisista evita o próprio espelho. Você sim está vendo, está sentindo, está quase despertando, e é por isso que ele volta, porque pressente que está perdendo o único palco onde ainda pode atuar. Carl Jung dizia que o encontro com o self só acontece quando enfrentamos o caos sem tentar arrumá-lo. E talvez o caos agora seja isso: reconhecer que ele não mudou, que não vai mudar, que essa volta é mais uma repetição do trauma, pintada com novas tintas, e aceitar isso dói. Mas também liberta, porque pela primeira vez, talvez, você entenda que não precisa mais da permissão dele para ir embora. Que não precisa de uma desculpa perfeita, que não precisa provar nada a ninguém, que você pode simplesmente escolher a si. E talvez esse seja o verdadeiro antídoto contra o quinto golpe. A decisão radical de acreditar em si, mesmo quando tudo ao redor tenta te convencer do contrário, de confiar na sua dor, no seu corpo, na sua intuição, porque ela já está te avisando há muito tempo. Você só não queria ouvir, mas agora você está pronta, pronta para encarar o que precisa ser cortado, mesmo que ainda doa. Pronta para fechar a porta sem esperar outra reabertura. Pronta para encerrar o ciclo, não com raiva, mas com consciência. E essa consciência é tudo que ele não pode controlar. Há um instante silencioso, quase imperceptível, em que a máscara do narcisista cai. Não com um estrondo, mas com um suspiro. Você não sabe exatamente por quê, mas algo dentro de você muda. A imagem dele, antes grandiosa, começa a desbotar. E então, como uma revelação que arde, você enxerga. Ele nunca foi forte, nunca foi superior, nunca foi especial. Ele apenas era hábil em parecer ser. E é aqui, nesse momento exato de lucidez, que o sexto golpe mental psicológico se revela. O último, o mais invisível, o mais devastador, a transferência silenciosa da sua identidade para ele. Carl Jung dizia que tudo o que negamos em nós, projetamos no outro.
E o narcisista é mestre em usar suas projeções contra você. Ele te faz enxergar nele aquilo que no fundo era você o tempo todo. Sua força, sua luz, sua intensidade, sua inteligência, sua empatia. Todas essas qualidades foram sequestradas e refletidas de volta para você como se fossem dele. Esse é o sexto golpe, o roubo simbólico da sua alma. Ele não apenas manipulou seu comportamento, ele assumiu sutilmente sua essência. E o mais trágico, você permitiu, porque queria ser vista, porque precisava desesperadamente ser reconhecida. Ele te convenceu de que era especial, mas na verdade foi você quem o iluminou com sua própria energia. Foi sua presença que deu forma ao personagem que ele encenava. Foi sua generosidade que alimentou sua arrogância. Foi seu afeto que pintou a fantasia de superioridade que ele tanto ostentava. E você acreditou que precisava dele, que dependia dele, que ele era seu centro. Mas o centro sempre foi você. Ele apenas girava ao redor da sua ausência de consciência. Jung nos alertava. Aquilo que você não assume em si, vira instrumento nas mãos do outro. E você foi usada contra si mesma. Esse é o golpe mais profundo, porque vai além do psicológico. Ele acontece no plano da identidade. Ele suga quem você é e te faz achar que ele é o autor daquilo que você já era. Quando você se via mais confiante, dizia que era ele que te motivava. Quando você brilhava em público, dizia que ele te fortalecia. Quando você sorria, dizia que era por ele. Mas hoje você entende, aquele brilho era seu, aquele riso era seu, aquele poder era seu, e ele só soube roubar, nunca soube criar, porque narcisistas não criam, apenas colonizam almas alheias. O sexto golpe é silencioso porque não tem grito, tem invasão. Ele te habita como um eco, um pensamento automático que diz: você não é nada sem ele. E mesmo depois do fim, ele ainda vive dentro de você, no medo, na dúvida, na culpa, no vazio. Mas esse vazio é uma mentira. Ele não é a ausência dele, é a ausência de você. Porque você foi se perdendo aos poucos e agora está renascendo. E o renascimento, Jung dizia, sempre acontece depois da descida às trevas. Você está voltando, não para a mulher de antes, mas para a que foi forjada no fogo da consciência. Este é o golpe que mais demora para ser percebido, porque ele se camufla de amor, de parceria, de crescimento conjunto. Mas, no fundo, era colonização emocional, era roubo de identidade. Ele te manipulou para acreditar que você era pequena, só para poder parecer grande. Te desestabilizou para que ele parecesse o porto seguro. E agora que você vê tudo, a estrutura treme, porque ele não tem mais onde se esconder. E você, pela primeira vez, não quer mais resgatar, quer recuperar. Não o relacionamento, mas a si mesma. Sabe por que o narcisista odeia sua autonomia? Porque sua independência expõe a farsa dele. Ele precisa de você vulnerável para continuar vivo emocionalmente. Precisa da sua admiração, da sua dor, da sua reação. E quando você não oferece mais nada, ele colapsa. Porque o que ele mais teme é o seu silêncio pleno, a sua ausência total, o seu olhar que já não pede, sua presença que já não negocia. Esse é o ápice da humilhação para ele, ser ignorado por quem ele achava que controlava. Mas o mais transformador do sexto golpe é que ele é também a chave. Porque ao perceber o quanto você cedeu sua identidade, nasce a chance de tomá-la de volta, de reconstruir, de reintegrar. Carl Jung falava que o processo de individuação exige que a alma resgate seus fragmentos espalhados. E é isso que você está fazendo agora, recolhendo os pedaços de si que deixou pelo caminho, cada sim que queria ser não. Cada silêncio que queria ser grito, cada lágrima engolida, cada verdade reprimida, tudo isso
Está voltando para o centro. E é nesse centro que mora a sua verdadeira força. Não a força que briga, que prova, que grita, mas a que sabe, que não precisa de validação, que não precisa convencer ninguém, que apenas existe, firme, inteira. O sexto golpe tentou te apagar ao sequestrar sua identidade, mas ao ver isso, você acende uma luz que jamais poderá ser roubada de novo. Porque agora você se conhece, e quem se conhece, se basta. Quem se basta, se protege, e quem se protege, nunca mais será presa de quem só sabe existir, dominando os outros. O que você viveu aqui não foi apenas uma exposição sobre táticas de manipulação. Foi o desvelar de um espelho. Um espelho que não mostra o outro, mas revela você. Não como reflexo distorcido da dor, mas como essência recuperada, como identidade resgatada do naufrágio. Carl Jung dizia que todo ser humano carrega em si a semente da totalidade, ainda que coberta por camadas de esquecimento, medo e autoabandono. E agora, talvez sem perceber, você tenha começado a tocar essa semente com os dedos da consciência. A dor que te trouxe até aqui não foi em vão. Ela foi o grito da alma dizendo: acorde. Não para lutar contra o narcisista, mas para deixar de lutar contra si. Você não precisa mais de provas, nem de justificativas. Tudo o que você precisava era ver. Ver com os olhos de dentro, ver com a alma inteira. E agora que viu, algo mudou. Você pode não saber ainda o nome disso, mas sente. Sente no corpo. Sente no silêncio. Sente no espaço que antes era confusão e agora começa a aparecer lar. Você não é mais a mesma. Não por ter aprendido algo novo, mas por ter se lembrado de algo antigo, algo que sempre foi seu. A capacidade de se reconhecer onde antes havia apenas reflexo. A coragem de ser inteira onde antes você se reduzia para caber. A presença que não se curva, mas sustenta. Porque o verdadeiro poder não está em controlar o outro, está em ser incontrolável por dentro. E é esse tipo de liberdade que o narcisista jamais poderá oferecer, porque ele mesmo não a possui. Você pode sentir que ainda dói. E tudo bem. A dor, agora, não é mais um inimigo. É um portal. Jung nos dizia que o ouro está na sombra. E talvez seja essa a beleza secreta do seu processo, que do trauma nasce a força, que do engano nasce a verdade, que do colapso nasce o renascimento, e que toda vez que você volta para si, uma parte do mundo também se cura. Porque pessoas despertas curam ambientes doentes apenas por existirem com autenticidade. Talvez ainda haja partes suas presas na ilusão. Partes que esperam, que vacilam, que duvidam, não as rejeite. Acolha. Essas partes não são fraquezas. São fragmentos de amor que ainda não sabiam para onde voltar. Agora elas têm um destino. Você. E não importa quantas vezes caiu, cedeu ou chorou em silêncio. O que importa é que agora você está de pé. E estar de pé, com o coração ainda batendo, já é revolução suficiente. Permita-se o luto. Luto não só pela relação, mas por tudo o que você tolerou em nome de um amor que nunca foi inteiro. E depois do luto, dance. Não uma dança para ser vista, mas uma dança que celebre a sua existência. Que declare ao mundo sem palavras que você voltou. E quem volta de um cativeiro emocional jamais retorna igual. Retorna sábia, serena, perigosa em sua lucidez, porque agora você sabe quem é. Sinta este momento, respire, escute o eco da sua alma se reorganizando. O que você ouviu aqui não foi apenas um roteiro, foi uma convocação, uma chamada silenciosa para que você ocupe definitivamente o espaço interno que nunca deveria ter sido cedido. Que você fale o que precisa ser dito. Que você caminhe com quem caminha e não com quem te puxa para trás.
que você se liberte, não para provar nada, mas para honrar tudo. E se essas palavras te tocaram, mesmo que em um canto oculto da sua história, compartilhe isso com alguém que precise ouvir. Talvez você seja o espelho de alguém neste exato momento. E se ainda não é inscrito neste canal, permita-se esse passo, porque aqui não falamos apenas com mentes, falamos com almas em transição. E toda alma que desperta reconhece outra pelo brilho no silêncio. Curta, comente, compartilhe. Não porque é o certo a fazer, mas porque algo dentro de você entendeu que é o momento. E se ainda há alguma dúvida, guarde esta frase no centro do peito. Você não precisa se tornar forte, você só precisa parar de entregar sua força.